Olá, o meu nome é Tânia Pires e quero dar as boas-vindas a mais um webinar na Asofis. Hoje vamos falar sobre o protocolo NOW no âmbito da pré-menopausa e menopausa. A NOW é uma empresa presente em mais de 110 países e com mais de 2.000 suplementos. Conta ainda com mais de 110 patentes entre ingredientes e processos tecnológicos, o que mostra o seu primor pela qualidade. A testagem é também muito importante e os níveis de pureza são traduzidos pelos resultados de testes como cromatografias e espectroscopias de infravermelhos, que são testes que analisam com exatidão a composição de cada matéria-prima utilizada em cada suplemento alimentar. Antes de avançarmos, deixe-me relembrar-lhe que pode ter no seu telemóvel a aplicação Now Nutrition, onde contém vários conteúdos em português, dos quais pode até ouvir, uma vez que temos áudios resumidos e explicativos de cada um dos suplementos. Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher numa altura específica que é a menopausa. Sabemos que, a partir do momento em que a mulher assiste à sua primeira menstruação, ela encontra-se no seu período fértil e, portanto, em condições normais, todos os meses, a partir dali, a mulher vai maturar uma célula sexual feminina ao nível dos ovários, os chamados ovócitos. Enquanto ocorre esta maturação, estimulada por hormonas como estrogénios e progesterona, o ciclo uterino também decorre. Ou seja, após a maturação do ovócito, ele é libertado para as trompas de falópio e recebido pelo útero, e este tem de se preparar. Como? Espessando as suas paredes. Portanto, as paredes uterinas, o endométrio, ele dobra o seu tamanho. Quando o ovócito chega ao útero, é aguardada a fecundação e, portanto, a chegada de um espermatozoide que se una ao ovócito. Se isto não acontecer, vai então ocorrer uma descamação uterina, dando origem a um sagramento, ao qual se chama menstruação. Ao contrário dos homens, as mulheres não produzem ovócitos ao longo da sua vida, nascem com uma contagem definitiva e que vai sendo regressiva ao longo da vida. E por isso a produção hormonal também vai alterando ao longo da sua vida, como nós conseguimos observar no gráfico. Até que chegando à reserva ovárica, ou seja, a um número de ovócitos reduzido, vão ocorrer declínios estrogénicos e vai até mesmo ocorrer a ausência de libertação de ovócitos e, portanto, o útero não precisa de espessar o seu tamanho, não ocorre a sua descamação e assiste-se então à ausência da menstruação, a que se dá o nome de menopausa. Todas estas alterações hormonais e este declínio estrogénico acaba por se revelar em sintomas que podem causar bastante desconforto à mulher e por isso a nível clínico existe a reposição hormonal, que é no fundo oferecer ao organismo de forma exógena hormonas bioidênticas àquelas que o corpo produzia anteriormente à menopausa, criando-se aqui uma adaptação gradual a esta nova fase de vida e, acima de tudo, para que haja um alívio de sintomas. Na NOW, nós não fazemos reposição hormonal, mas temos dois suplementos que têm uma composição que aliviam estes sintomas, uma vez que estes ingredientes podem atuar também de uma forma semelhante aos estrogénios e controlando então aqui estes sintomas associados à menopausa. Anteriormente, nós temos aqui o Menopause Support, do qual nós podemos destacar 3 plantas estudadas e, a nível tradicional, muito utilizadas, como a Dong Quai, a Simicifuga, o Inhame, que lá está, podem então estimular os receptores dos estrogénios, podendo
produzir-se aqui uma ação semelhante e podendo então aliviar estes sintomas nestas mulheres, sintomas esses como, por exemplo, os afrontamentos ou a irritabilidade. Para além do Menopause Support, temos o Female Balance, que tem, por exemplo, vitamina B6, um nutriente muito importante na manutenção e na regulação do sistema hormonal, ou então o GLA, que é um ácido gordo proveniente do óleo de borragem, que vai controlar, vai mediar a produção de prostaglandinas e esta manutenção, este controlo da inflamação no organismo também pode ajudar ao alívio de sintomas. Ou, por outro lado, temos opções que, não sendo hormonais, podem se comportar como tal e, portanto, são ingredientes ricos em isoflavonas, como é o caso, por exemplo, da simicifuga. Nós quisemos reunir aqui os principais sintomas da menopausa e queremos também mostrar quais as soluções NOW para ajudar ao alívio dos mesmos. Temos os afrontamentos, que são os conhecidos calores repentinos e que são resultado do hipoestrogenismo, portanto, uma produção diminuída de estrogénios que provoca alterações a nível do hipotálamo, onde está o nosso termostato, o nosso centro de controlo térmico. E para este sintoma, a simicifuga é muito estudada e apresenta resultados práticos, assim como ingredientes antioxidantes como os bioflavonoides e as proantocianidinas ou a vitamina C. E por isso a nossa sugestão aqui é o extrato Black Koch, que é a simicifuga, mas que contém ainda alcaçuz e dong quai, que vão trabalhar no mesmo sentido do alívio dos sintomas menopáusicos. E depois também o Pycnogenol, que é uma proantocianidina proveniente do extrato de pinheiro marítimo francês e que também mostra aqui então a aptidão no alívio dos afrontamentos. A osteoporose é dos pontos mais preocupantes na menopausa. Já se percebeu que existe realmente uma associação entre o hipoestrogenismo e a perda de densidade óssea e por isso mesmo temos de sugerir a suplementação com cálcio, que é um dos minerais mais importantes do tecido ósseo, e este coral cálcio é um cálcio proveniente de recifes de coral, muito biodisponível e com uma estrutura muito idêntica àquela que ocorre no nosso esqueleto, e também a vitamina D para que ocorra uma correta absorção do cálcio, sem esquecer a vitamina K, que vai ativar a osteocalcina, uma proteína existente nos osteoblastos, que são células produtoras do tecido ósseo, e por isso, ao promover a atividade destes osteoclastos, vai ocorrer uma maior fixação do cálcio no tecido ósseo, evitando assim que a sua deposição ocorra em locais indevidos, como os vasos sanguíneos. Os distúrbios genitourinários também são muito frequentes na fase de menopausa e pós-menopausa. Porquê? Porque ocorre uma secura vaginal. E esta secura vaginal pode levar à falta de líbido, pode levar a relações sexuais dolorosas e pode também aumentar a probabilidade de infecções urinárias. Então nós sugerimos a suplementação com L-arginina, que é um aminoácido que aumenta a produção de óxido nítrico, que é muito importante para a vasodilatação na zona genital e, portanto, essa vasodilatação vai promover uma maior sensibilidade e uma maior lubrificação. Mas temos também um líbido-fen, que é um extrato de feno grego e maca, ambos estudados no aumento da lubrificação e fluxo sanguíneo vaginal por aumento da atividade dos estrogénios. Depois temos também o cranberry,
que é uma planta muito usada tradicionalmente nas infecções urinárias e com resultados a nível científico, possivelmente pela dificuldade que causa às bactérias de fixar-se no aparelho, no trato urinário. A fragilidade cardiovascular é também algo bastante associado ao hipoestrogenismo. Percebe-se que poderá haver uma maior dificuldade no metabolismo das gorduras, na regulação da glicémia e também no comportamento dos vasos sanguíneos. Pode talvez provocar uma fragilidade vascular e por isso nós sugerimos aqui os ômegas, estudados na redução do colesterol e triglicéridos, grapeseed, portanto um extrato de grainha de uva, super antioxidante e que parece ser útil na manutenção da resistência dos vasos sanguíneos, e o glucose metabolic support, que vai então ajudar a regular estes níveis de glicemia. Por último, falar nas perturbações do sistema nervoso. Com a menopausa e com a baixa produção de estrogénios, parece ocorrer também alterações a nível da produção de neurotransmissores e de hormonas responsáveis pelo bem-estar e pela felicidade. E por isso, algumas alterações como a insónia, as perturbações de humor e a ansiedade podem ocorrer. Assim, nós sugerimos o Sleep, que é um suplemento que relaxa e pode induzir o sono e melhorar o sono. Novamente, a simicifuga, que também tem resultados ao nível da irritabilidade, e depois o GABA, que é um precursor de relaxamento. E, portanto, a vitamina B6 associada ao GABA vai ajudar à produção endógena do mesmo. Mas também a depressão é um quadro frequente na menopausa, exatamente pela diminuição da produção de hormonas da felicidade, e, portanto, esta desregulação nervosa pode dar origem a estados depressivos, e também pela própria conotação que a mulher dá a esta fase de vida, que muitas vezes não é bem aceite. E depois existe também a probabilidade de falta de memória, porque ocorre uma produção limitada de dopamina, que é então uma hormona associada à concentração e memória. E por isso temos o True Focus, que vai ajudar, através da sua vasta composição, na regulação desta produção desta dopamina e em melhorias cognitivas que são necessárias então para melhorar a memória e concentração. Chegamos assim ao fim deste webinar. Espero ter transmitido o necessário sobre a suplementação alimentar na pré-menopausa e menopausa, e estamos disponíveis para qualquer questão que seja necessário esclarecer, e conto consigo para um próximo webinar.